Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo a gente vai aprender a criar uma página de captura de leads, que nada mais é do que essa página que você está vendo aí agora na sua tela. É uma página simples, né, que tem uns textos, uma imagem e do lado direito tem um formulário que serve para o usuário colocar alguns dados, né, que são importantes na hora de disparar e-mail marketing, por exemplo. Então a gente vai aprender a criar essa página aqui e vai também aprender a integrá-la com o MailChimp, tá? Que é um serviço de e-mail marketing. Então vem comigo e no caminho eu te ensino como você pode estar criando uma página de captura de leads. Muito bem, eu já estou aqui no meu Visual Studio Code e aqui já tenho a imagem separada, né? A imagem que a gente vai usar para decorar lá o nosso site. E aí, com tudo isso feito, a gente já pode começar a desenvolver o código HTML do nosso site, ok? Para começo de conversa, note que aqui no meu site eu tenho um fundo, né, que tem esse degradezinho aqui, que a gente vai aplicar no body, mas a gente tem principalmente uma divisão. A gente tem o lado esquerdo do nosso site, onde tem essas decorações desse texto, e o lado direito, que tem o nosso formulário. Então, para isso, a gente já vai começar criando o seguinte. Eu vou criar uma section, e dentro dessa section, eu vou criar uma div, que vai ser o container do nosso site, né, para limitar aqui as bordas para que eles não fiquem tão coladinhos assim um do lado do outro. Aí aqui dentro desse container eu vou criar uma outra div, e essa div eu vou chamar ela de flex, né? Eu vou dar a classe para ela de flex, porque ela que vai permitir que a gente deixe assim, ó, alinhadinho um do ladinho do outro de uma maneira mais facilitada. Aí agora que eu já defini o contexto e também já defini a div que vai ser responsável por deixar eles um do lado do outro, chegou a hora de eu criar o lado esquerdo do nosso site, que é o que tem o texto e a imagem. E para criar esse lado esquerdo vai ser bem simples. Eu vou criar aqui uma nova div e vou dar uma classe para ela. Essa classe vai ser txt leads. Aí você coloca a classe que você quiser. Aí logo de cara, quando a gente entra aqui desse lado esquerdo do nosso site, a gente tem um título, torne-se um desenvolvedor web. Só que note aqui o seguinte, tá vendo que aqui em cima tem uma frase que é menor e a outra é maior? Então a gente vai fazer isso aqui agora. E para fazer isso é muito simples, cara. Você vai digitar aí H1, dentro desse H1 você vai colocar um spam. Aí dentro desse spam você vai colocar essa frase aqui, ó, torne-se um. Aí agora fora do spam eu vou colocar esse texto maior aqui, ó, desenvolvedor web. Aí na CSS a gente vai estilizar o tamanho delas duas, ok? Por enquanto vamos deixar assim. Aí agora descendo mais um pouco, né, embaixo do título já vem a minha imagem. E para colocar essa imagem, eu vou chamar a tag img. Aí aqui dentro do src eu vou dizer aonde se encontra a minha imagem. Então eu vou apertar Ctrl espaço e ele vai me mostrar as pastas que tem dentro da pasta principal do meu projeto. E aqui está ela, ó, img.png. Aí você coloca a imagem que você quiser. Não vou colocar texto alternativo porque ela é decorativa, então não precisa. Aí logo embaixo da imagem vem esse pequeno texto aqui, ó. Baixe o e-book gratuito e comece a sua jornada. E logo embaixo, ó, tem uma frase que é um pouco maior. Então a gente vai fazer no mesmo esquema que a gente fez aqui com o H1, só que eu vou fazer dentro de um P. Então dentro desse P eu vou pegar aqui, ó, a primeira frase, que é a menor que fica em cima. Vou colar aqui dentro, aí logo depois aqui de jornada eu vou colocar um BR, que é para quebrar a linha. Aí depois desse BR eu vou adicionar também um spam, e esse spam vai ter essa frase que vai ficar com um tamanho maior. Esse BR aqui ele vai servir para a gente quebrar a linha, tá? Para que fique um embaixo do outro. Nesse caso aqui, para a gente visualizar melhor, vou até deixar assim, que aí fica mais organizadinho. Maravilha! Agora a gente já tem aqui o lado esquerdo, onde está toda a decoração do nosso site. Chegou a hora de a gente criar o formulário, ok? Então se liga só como é que a gente faz isso. No nosso formulário, a gente tem esse fundo aqui, né, que é meio translúcido, né, ele é meio transparente. A gente também tem esse texto aqui, que é no mesmo esquema desse H1 que a gente colocou aqui. Temos 3 inputs, cada input tem sua label, ok? E tem o botão de enviar. Um formulário bem simples, nada demais. Então olha só como é que a gente vai criar isso. Primeiro, eu vou chamar uma div, e essa div eu vou dar a classe de form-leads, ok? Para criar um padrão como se fosse aqui txt-leads e aqui form-leads. Aí dentro desse form-leads eu já vou começar a criar o formulário. Aí eu vou chamar a tag form, vamos deixar esse action aqui, ok? Que a gente vai utilizar mais tarde, mas por enquanto ele fica vazio. Aí dentro do form, para começar, a gente tem um título, no mesmo esquema desse daqui, ó, torne-se um desenvolvedor web. Então aqui que a gente vai fazer? Dentro aqui do form, a gente vai criar um H2. Aí vamos copiar aqui esse texto, ó, insira seus dados, que é o texto maior.
vou colocar aqui dentro do H2 normalmente. Aí eu vou dar um BR aqui para quebrar a linha e depois eu vou colocar um spam. E esse spam vai ficar com esse textinho menor aqui, ó, e receba o e-book no seu e-mail. Aí pronto, H2 já está criado, chegou a hora de a gente começar a manipular os inputs. E cada input eu vou colocar dentro de uma div, ok? Se liga só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou criar uma div, essa div vai ter uma classe que vai ser input box, para padronizar todo mundo. E como é padrão aqui do meu formulário, eu primeiro coloco uma label, depois eu coloco o input em si. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou chamar aqui uma label e eu vou dizer que essa label vai pertencer ao input nome. E aí eu vou colocar aqui, ó, seu nome completo. Aí eu coloco o asterisco para dizer que é obrigatório e pronto. Tá aí, seu nome completo é a primeira label. Aí agora, depois da label, eu vou criar um input do tipo texto, ok? Aí eu vou colocar aqui, ó, input, text, input text. Aí o name dele, eu vou deixar esse atributo aqui vazio por enquanto, mas a gente vai utilizar daqui a pouco. E o ID, eu vou dizer que é nome, para fazer referência aqui ao label. Aí com isso aqui feito, a gente já tem o padrão que a gente vai utilizar para os outros inputs. Porque se você notar, ó, eles são iguais, só muda mesmo o que está pedindo. Então, para eu replicar todos eles aqui, ó, eu vou selecionar toda essa div input box. Vou apertar Alt Shift e seta para baixo 2 vezes. E tá aí, ó, eu repliquei 2 vezes a minha input box. O que eu vou fazer agora é mudar a label que cada uma está solicitando. Nesse meu caso aqui, ó, a segunda label está pedindo o telefone. Então eu vou colocar aqui, ó, seu telefone. E só um detalhe importante, caso você queira que o input seja obrigatório, basta você vir aqui, ó, depois do ID e digitar o atributo required. Esse aqui, ó, required, ok? Aí você pode só digitar ele aí normalmente no input que ele vai se tornar obrigatório, fechou? Nesse caso aqui o telefone eu não quero que seja. E aí depois vem o e-mail, seu e-mail. Então vamos mudar aqui. E o e-mail ele tem que ser obrigatório, né? Porque tem que ter um e-mail para mandar o e-book. Aí eu vou colocar aqui, ó, required, ok? E aí para finalizar, basta eu colocar o botão de enviar. E para fazer isso, ó, tem que ser aqui dentro do form ainda. Vou criar também uma outra div e essa div vai ter a classe btn enviar. Você coloca a classe que você quiser. Aí aqui dentro dessa div btn enviar, eu vou colocar um input submit. É um input do tipo submit, que vai servir para enviar o nosso formulário. E o value dele vai ser enviar. Com isso aqui feito, a gente terminou temporariamente de mexer no HTML. Bora ver como o nosso site está ficando? Te garanto que tá horroroso. E olha lá, aqui tá o nosso site. Tá igualzinho ao que a gente quer, né? Mas é o seguinte, agora a gente vai mexer com CSS para dar vida a isso aqui, ok? Então faz o seguinte, antes de a gente mexer com CSS, se inscreve aqui no canal, tá? É muito importante que você faça isso para que você comece a acompanhar conteúdos como esse daqui que vai sair na semana que vem, por exemplo. E além disso, tem outros vídeos que já saíram antes desse. Então se inscreve aí no canal e dá uma conferida aí também. Vai que tem algum projeto aí que você goste e queira incluir no seu site, ok? E também ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Mas beleza, agora vamos começar a melhorar esse site aqui porque ele tá horroroso, ok? Vamos lá. Já estou aqui nas minhas CSS e agora a gente vai começar a estilizar o que realmente importa, ok? Para começar, eu vou querer mexer no HTML, porque eu tenho que determinar qual é a altura dele. Então eu vou chamar aqui a tag HTML e vou dizer que ele tem um height de 100 VH, ou seja, 100% da altura do nosso monitor. Aí depois disso eu vou chamar a tag body, porque a gente vai começar a mexer nela também. Vou dizer que assim como o HTML, ele também possui uma altura de 100 VH e que ele possui, ó, esse fundo aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um degradê que fica um azul mais escuro e aí vai para o mais claro. Então, para fazer isso, eu uso o background image. Aí eu chamo o valor da propriedade linear gradient e aqui dentro, primeiro eu determino qual é a direção que o meu gradiente vai partir. No meu caso, eu quero que ele venha da esquerda para a direita. Então eu coloco to left. Aí eu coloco uma vírgula e digo quais cores eu vou querer no meu gradiente. No meu caso, vou utilizar essas cores aqui, que são as cores que estão lá no nosso projeto. Então, se eu olhar agora o meu site, ó, já tá lá com o background aplicado. Aí você coloca, né, o background que você quiser. Descendo aqui um pouco no nosso HTML, a gente tem a section e depois tem o container. A gente não vai mexer na section por enquanto, ok?
Então eu vou chamar aqui a classe container e vou determinar qual é o contexto do meu site. No meu caso, eu quero que o meu container tenha no máximo uma largura, então eu vou chamar aqui a propriedade max width. Vou querer uma largura máxima de 1280 pixels. E além disso, para posicionar nosso elemento no meio do nosso monitor, no meio do site, eu vou chamar a propriedade margem com valor alto. Aí você olha aqui agora, já está lá todo mundo com a mesma distância das laterais. Só a imagem que não está deixando a gente visualizar ainda, mas a gente vai mexer nela daqui a pouco. Descendo no nosso HTML, temos a classe Flex. Então já copia aí a classe Flex e chama aí nas suas CSS. E logo você já vai aplicar um display flex, vai colocar uma line items center e o justify content vai ser space around, para que em volta dos dois elementos, do lado esquerdo e do lado direito, tenham exatamente a mesma largura. A gente não vai conseguir ver ainda, porque a imagem está gigantesca, mas já saiba que isso já está aplicado no nosso site. Vamos logo ajustar essa imagem aqui para que a gente comece a visualizar o que de fato está sendo aplicado? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha imagem que se encontra dentro de txtleads, vou copiar aqui a classe .txtleads e vou chamar a img. Como eu só tenho uma lá dentro, não precisa colocar ponto, eu chamar por classe, vai diretamente a tag mesmo. Aí essa imagem, eu vou dizer que ela tem um width de 320 pixels. Se olhar lá agora, a imagem já diminuiu e a gente já tá vendo já que as coisas estão começando a ser aplicadas no nosso projeto, ok? Só uma coisa que eu reparei é que nosso projeto está colado no topo do nosso site, E a gente aplicou Display Flex para alinhar aqui no centro exato do nosso site. Para corrigir isso, eu vou voltar aqui na minha classe Flex e vou dizer que ele possui uma altura de 100% da nossa tela. E tá aí uma altura de 100 VH. Se eu olhar aqui agora, agora sim já está perfeitamente centralizado. Vamos voltar então ao que a gente estava fazendo. Nós temos aqui a classe txtleads, ok? E eu vou copiar ela aqui porque eu quero que todo mundo dentro dessa classe tenha um text align center. Porque no nosso projeto original, todo mundo aqui é centralizado, tá vendo? Perfeitamente centralizado. Aqui também eu quero a mesma coisa. Descendo mais um pouquinho no nosso HTML, temos o H1. E eu notei aqui que esqueci de fazer o seguinte, faltou colocar uma quebra de linha aqui depois do spam. Então eu vou colocar aqui um BR e pronto, já está quebrada a linha. Dentro do H1, como é que a gente faz para estilizar isso? Eu vou chamar de novo a classe .txtleads e vou chamar o H1. Aí eu vou começar a aplicar as estilizações que eu quero. No caso, eu quero uma cor branca, quero uma font size, vou colocar aqui font size de 1.2 EM e um font weight, cadê? Um font weight de 500, fechou? Deixa eu olhar aqui agora no meu site, ele ficou pequenininho aqui, não foi? Então, por quê? A gente só aplicou ele no geral, a gente tem um H1 geral e dentro dele tem um spam. O que a gente vai fazer agora é estilizar o spam para que ele fique um pouco maior do que o H1 em si. Para fazer isso, muito simples, cara. Copia aí de novo esse txtleads H1, vem aqui embaixo e chama o spam. Simples assim. Aí eu vou colocar aqui um font size de 2 EM, ok? Se olhar lá agora, já tá aí um maior que o outro. Só que eu cometi uma gafe aqui, eu errei lá no meu HTML. Era para aplicar o spam apenas aqui na palavra desenvolvedor web. Eu acabei aplicando no torne-se 1. Bora corrigir isso, Vou voltar aqui no meu HTML e vou simplesmente tirar esse spam daqui. Vou tirar aqui desse torne-se 1 e vou aplicar, nesse desenvolvedor web aqui, spam e a tag de fechamento. Vou colocar aqui depois de web. Aí agora sim já está certinho da forma que eu quero. Tanto que eu vou deixar esse desenvolvedor web um pouco mais pesado que esse torne-se 1. Então o que é que eu vou fazer? Aqui dentro do estilo do spam, eu vou colocar um font weight de 700. Aí se olhar lá agora, tá um mais pesado que o outro, tá vendo só? E outro detalhe importante é que aqui no meu site principal, o título ele tá alinhado aqui do lado esquerdo. Então bora forçar isso. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no meu txtleads H1 sem o spam e vou colocar um text align left. Vamos forçar ele a ficar do lado esquerdo. E tá aí bonitinho como a gente queria. Descendo no HTML, nós já estilizamos a imagem, agora a gente vai estilizar o parágrafo, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar de novo o txtleads, vamos chamar o P, e aí a gente começa a aplicar o que a gente quer. Por exemplo, uma cor branca, uma font size
de 1.3 EM, né, para todo o P ficar dessa forma. E aí, além disso, dentro do P tem um spam, porque essa frase baixe um e-book gratuito, ele é menor do que esse tire seus projetos do papel. Então o que é que eu vou fazer? Vou duplicar essa declaração aqui, vou chamar o spam que tem dentro do P e vou mudar a font size. Vou colocar, por exemplo, 1.6 em. E além disso, eu também vou deixar um pouco mais pesado. Vou colocar um font weight de 600. Se olhar lá agora, tá aí, já tá ficando um pouco parecido com o nosso site principal aqui. Só que tem uma distância, né, entre a imagem, o título e a imagem e o parágrafo. Então eu vou voltar aqui onde eu estilizei a minha imagem e vou colocar um margem de 60 pixels em cima e embaixo e vou colocar 0 nas laterais, porque eu não quero que tenha margem nenhuma na lateral. E tá aí, ó, já tá mais distanciado. Muito massa isso daqui, né? O lado esquerdo já foi estilizado. Agora a gente vai estilizar o lado direito, que é o nosso formulário. Fazer isso aqui vai ser muito simples, cara. Vamos chamar primeiro aqui a tag form. E logo de cara, eu já vou dizer que eu quero uma largura de 100% para o meu formulário, que ele possui um background color preto, vou colocar aqui, ó, um preto 000, e também eu vou arredondar logo as bordas deles, com um border radius de 20 pixels. Se eu olhar aqui agora no meu site, já está tudo aplicado como eu solicitei. Depois do form vem o H2, então já vou chamar aqui também o H2, form H2, e já vou dizer que ele tem um Text Align Center, um font size de 2 EM e uma cor branca, vou colocar aqui FFF. E se olhar aqui agora no meu site, o título já está lá com o efeito que eu pedi. Porém, né, a gente tem que lembrar que aqui também tem um spam. Então vamos fazer isso, vamos agora aplicar o efeito apenas para o spam. Então eu vou duplicar esse form H2 aqui, e depois do H2 eu vou chamar o spam. E eu vou dizer que ele tem um font size de 0.5 EM. Se eu olhar lá agora no meu site, já tá aí bonitinho. Só que tem essa distância muito longa aqui de cima para baixo, né? A gente vai mudar isso aqui, ó, aplicando um line height aqui no form H2. Aí eu vou chamar a propriedade line height e vou dizer que a altura da linha, né, a altura entre linhas vai ser de 20 pixels. Dá só uma olhada, já tá bem coladinho aqui. Eu vou aumentar um pouco o padding do meu formulário. Eu vou voltar aqui onde eu chamei apenas a tag form e vou colocar aqui um padding de 40 pixels. Já ganhou uma distância legal. Para deixar ele translúcido, assim como está aqui o nosso, é bem simples, ó. Eu vou diminuir a opacidade dele aqui, ó. Vou deixar mais ou menos aqui um pouco abaixo da metade e vou lá, ele já está um pouco translúcido, como eu pedi. Agora a gente vai estilizar as labels do nosso input. E para estilizar as labels é muito simples. Eu vou chamar aqui a input box, a classe que a gente deu lá no começo na input box. Vou chamar aqui nas minhas CSS e vou chamar também as labels dessa forma aqui. E primeiro eu vou dizer que as labels são display block para que ela tome 100% de uma linha. Então já vou declarar isso aqui, ó, display block para as labels. E também vou querer uma cor branca. Já tá aí tudo tomando uma única linha. Eu vou afastar um pouco esse título do formulário e para fazer isso eu vou chamar aqui onde tem o meu form H2 e vou aplicar um margin bottom de 60 pixels. Aí se olhar lá agora, já está bem distanciado. Beleza, as labels já foram estilizadas, agora a gente vai estilizar os inputs, né, as caixinhas de texto. Aí eu vou chamar de novo essa classe input box e vou chamar os inputs. Como eu só tenho um único tipo de input, eu posso chamar assim direto pela tag mesmo. Eu vou dizer que ele possui um width de 100% e também eu vou dizer que ele tem um padding de 10 pixels. Se eu olhar aqui agora no meu site, ali já está começando a ganhar forma. Só que se eu clicar em cima, ó, note que ele fica com esse outline aqui. Bora tirar esse outline. Vou chamar a propriedade outline e vou dizer que o valor dela é none. Vou arredondar um pouco as bordas também, com os border radius de 10 pixels. E vou lá, já está começando a ganhar forma, só que ficou com essa borda agora feia. Então eu também já vou tirar a borda, chamando a propriedade border none. E olha lá, beleza, já está ficando da forma que eu quero. Só que eles estão muito colados um com o outro, né? Bora distanciar isso aqui um pouquinho. E para distanciar, lembra que a gente tem essa classe, né, input box, que envolve todas as inputs do nosso formulário. Então eu vou chamar ela aqui individual e vou colocar um margin bottom de 20 pixels. Deixa eu olhar aqui como ficou e tá aí bem distanciado, bonitinho. Só restou mesmo estilizar o nosso botão. Para centralizar ele, eu vou usar a classe que eu dei para ele aqui, ó, que foi esse btn enviar. Então eu vou chamar essa classe, vou vir aqui embaixo e chamar a btn enviar. Eu vou dizer que o btn enviar tem um text align center para ele centralizar o nosso botão. Deixa eu olhar aqui como ficou, ó.
já tá aí centralizado. Só que eu tô achando muito colado nesse input aqui de cima. Então eu vou colocar aqui, ó, margem top de 40 pixels. Deixa eu olhar lá. E tá aí, já tá bonitinho. O que a gente vai fazer agora é só estilizar o botão. Aí eu vou copiar a classe btn enviar e vou chamar o input que tem dentro dessa classe. Simples assim. Aí eu começo a estilizar da forma que eu quero. E esse aqui é o estilo que eu vou aplicar nesse botão. Aí você consegue estar manipulando da forma que você quiser. Se você quiser fazer igual o meu, basta pausar o vídeo e copiar os códigos que eu utilizei aqui, tá? Mas fica a seu critério estilizar esse botão da forma que você quiser. E se eu olhar agora no meu site, já está aí toda a estrutura montada da forma que eu quero. Muito simples fazer essa página, né? Agora só o que resta é a gente vinculá-la com o MailChimp. Só que para o seu bem, para que esse vídeo não fique tão longo assim de ser assistido, a gente vai deixar isso para um outro vídeo, ok? A forma que a gente vai usar para vincular com o MailChimp, porque é um pouquinho mais complexo, depende de você fazer uma análise de código e assim vai. Por isso é que a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, ok? Então faz o seguinte, para você não perder a continuação desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like nesse vídeo para me mostrar que você quer que saia a continuação e quer mais projetos como esse daqui, ok? Então se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou desse projeto e se tem alguma sugestão para que a gente possa estar melhorando isso daqui, ok? No mais é isso, Programmakers, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau!